Pessoal, para finalizarmos a nossa aula de iluminação, a gente tem que observar se realmente a gente já inseriu todas as luminárias essenciais no nosso projeto. É claro que eu falo isso em projetos gerais, né? Por exemplo, caso você queira fazer somente uma renderização externa, você pode fazer a iluminação somente da parte externa, né? Caso você queira. Se você quer fazer uma renderização interna, você tem que adicionar todas as luminárias. E é o seguinte, galera. Eu vou vir aqui em terra novamente. Vocês têm que observar que para a gente observar aqui essa parte do nosso forro corretamente, a faixa de vista tem que estar adequada. No caso, eu botei um deslocamento de 2,93, que é para a gente inserir a nossa fita de LED. Vocês viram que eu já inseri a fita de LED. Eu vou deixar disponível no material de vocês. Na parte de iluminação, vai ter lá a fita de LED. E essa fita de LED ela é paramétrica. Vou colocar aqui em cores consistentes. Vocês conseguem observar aqui que temos a nossa fita de LED e vocês podem aumentar ou diminuir o tamanho dela. Vocês viram aqui que eu coloquei adequado, fazendo todo o quadrado aqui do nosso forro de gesso. E quando a gente coloca essa fita de LED, a nossa renderização do forro vai dar uma diferença bem grande, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Toda essa fita de LED vai dar esse acabamento melhor na nossa renderização do forro. E outra coisa importante, pessoal, vou voltar aqui para a linha oculta novamente. Outra coisa bem importante em iluminação é o seguinte: quando a gente vem aqui em RR ou renderizar, vamos vir aqui em vista, renderizar, né? Ou comando RR, vocês vão observar, vou colocar aqui em rascunho, que a gente precisa ajustar a exposição. Muitas vezes a gente vai precisar ajustar a exposição. Por exemplo, vou dar uma renderização aqui média mesmo e vou colocar aqui ajustar a exposição e vou colocar reinicializar. Vou dar um OK e ele vai, como eu reinicializei, ele colocou as configurações padrões que já vem no Revit, entendeu? Agora eu vou renderizar e vou dar uma pequena avançada aqui no vídeo para não demorar muito. E aqui, pessoal, olha a diferença da renderização quando a gente não faz o ajuste da exposição. Olha aqui a diferença na qualidade aqui, na tonalidade das cores, né? E eu vou fazer aqui o ajuste da exposição. Por exemplo, a gente pode colocar o valor de exposição, mudar um pouco. Vou dar um aplicar, ó. A gente pode fazer os ajustes necessários. A gente vai testando, fazendo alguns testes, ó, e vai melhorando a qualidade aos poucos. Ó. Olha, já mudei a tonalidade aqui totalmente. A saturação, vamos ver aqui. Se eu mudar aqui um pouco para cinza, ele vai ficar uma espécie de preto e branco. Intenso, muda muito aqui. Mas eu vou deixar mais ou menos como estava. A saturação a gente não precisa alterar muito. E sombras, por exemplo, podemos adicionar sombras ao nosso projeto. E os realces, né? Mais brilhante, mais escuro. Então, essa parte de controle de exposição, o ajuste de exposição é bem necessário para a gente fazer uma renderização. E esses ajustes de exposição, eles também vão alterar na renderização do cloud. A gente faz os ajustes aqui e quando for renderizar no cloud vai ter diferença, entendeu? Se a gente não fizer a alteração aqui nessa faixa, a renderização no cloud também vai ficar mais ou menos naquele estilo inicial, sem a gente com aquela tonalidade inicial, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês nessa aula seria isso, né? Agora, outra coisa bem importante, como eu já falei um pouco sobre as luminárias, a gente pode, por exemplo, editar aqui, vou editar o tipo, e aqui em editar tipo, a gente pode, por exemplo, aumentar a potência, como eu até já falei para vocês, caso a gente aumente a potência, vocês vão ver uma coisa aqui bem importante, que é os lúminos, né? Muitas vezes a gente tem aqui
a gente tem aqui a diferença de lúmenos por watt, né? A gente tem aqui a potência em lúmenos por watt. Aqui não vai ter especificado. Mas quando a gente tem essa potência lúmenos por watt, a gente pode aqui aumentar a potência e assim a intensidade luminosa vai ficar bem maior. Porque não sei se vocês já sabem, mas quanto maior os lúmenos, maior vai ser a intensidade luminosa, né? Vocês veem aqui que aqui está em 220 lúmenos e aqui a gente tem aqui é justamente a eficácia ó, de 148 lúmenos por watt. A gente pode até alterar aqui a voltagem, por exemplo, poderia colocar aqui 3 watts e deixar aqui em 148 e dar um OK para aplicar, entendeu? Isso já faria uma alteração lá na nossa renderização. Outra coisa bem importante é o filtro de cor, né? A gente tem aqui a cor branca, mas a gente pode alterar aqui esse filtro de cor e a cor inicial, que a gente tem uma cor inicial de 3000K, mas se a gente fazer alguma alteração, aqui vocês veem que está em personalizado, ou seja, ele digitou a temperatura aqui de 3000K. Caso eu queira, por exemplo, colocar uma cor, vamos supor aqui, branco de referência D50, já vai fazer a alteração aqui. Ó, por exemplo, vou colocar branco frio, 4230K. Vou dar um OK e vou aplicar. Tudo isso vai alterar na nossa renderização, vai alterar na qualidade lá da iluminação e tudo mais. Outro detalhe também importante com relação à iluminação é o seguinte, pessoal. Vou clicar novamente na nossa luminária. Eu posso vir em editar família. Vou vir aqui em editar família. E aqui em editar família, eu vou, por exemplo, entrar em outra visualização. A gente pode entrar em outras visualizações. Mas uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês aqui dentro da família é justamente a iluminação. Vocês viram aqui que aparece a iluminação e aqui nessa parte superior a gente pode alterar a definição da origem da luz. Ó. Vou clicar aqui e, por exemplo, a gente pode alterar o tipo, ó. Por exemplo, a emissão, a forma que ele está emitindo e a distribuição da luz. Ó. Por exemplo, caso eu coloque essa distribuição aqui, vai ficar bem diferente a distribuição da luz. Vou dar um cancelar e vocês vão ver como é que era inicialmente. A forma de distribuição da luz. Olha aqui a diferença, né, pessoal? Então, caso vocês não estejam satisfeitos com aquela forma de distribuição da luz em que a família que você baixou está inicialmente, você pode alterar essa forma de emissão. Vou dar um cancelar aqui, vou deixar da forma que estava antes. Vou fazer a alteração. Vamos ver aqui, alterar para esse estilo e colocar aqui essa diferença aqui, dar um OK. E aqui a gente pode carregar no projeto, né? A gente poderia fazer isso. Mas eu não vou carregar, vou fechar aqui. Só queria mostrar para vocês como é que a gente pode fazer para alterar essa forma de distribuição. Vocês viram como, por exemplo, aqui, a forma de distribuição que essa luminária está é uma fórmula meia, é justamente esse formato, né? Uma esfera. E alguns outros luminárias, por exemplo, essa luminária aqui, ó, como vocês podem ver, já tem uma forma de distribuição diferente. Tudo isso já é indicado lá na nossa família, na família em que a gente pode fazer a alteração que eu acabei de mostrar para vocês. E é isso, pessoal. Após essa configuração aqui da nossa iluminação, a gente pode fazer a renderização noturna. Vamos aqui novamente em RR. E aqui ó, a gente colocou a configuração do sol em anoitecer, mais ou menos 5h50 da tarde, né? Quase de noite já, né? Vou dar um OK. Ajustamos aqui também a exposição. Também aqui podemos colocar luzes artificiais. No caso, podemos dizer quais são as luzes que a gente quer ativa e desativa. Por exemplo, caso eu queira desativar essa luminária aqui, eu posso desativar aqui. Aqui a gente tem a luminária e eu posso desativar. Só basta a gente identificá-la aqui. A gente pode identificar a luz e desativar nessa caixa de diálogo aqui.
Vou dar um OK, não vou desativar nenhuma. E após essas alterações, eu gosto de sempre renderizar aqui no Cloud, né? Interior, cozinha, imagem estática, final, vou colocar aqui extra grande e avançado. E é isso, pessoal. Essa aula de iluminação está encerrada. É bem simples, como vocês podem ver, inserir luminárias e também fazer as alterações necessárias e colocar a exposição solar e o que vocês quiserem. No caso, a saturação e tudo mais, a gente pode ajustar a exposição também para ficar adequado àquela imagem, né? Um grande abraço e encontro você na próxima aula.